António Ferreira Gaio nasceu em Espinho em 18 de julho de 1925, numa casa da Rua 2, filho de uma família com raízes em Fornos, concelho da Feira. Os seus pai e mãe tinham um pequeno negócio de panificação que mais tarde se viria a instalar na Rua 14, entre as ruas 27 e 29, num resto do chão ainda hoje existente, mas já não ativo, e no qual os espaços de balcão, escritório, armazém, zona de trabalho e forno se dividiam paredes meias com o lar da família Gaio. O jovem António faz a sua instrução primária no Colégio Pedro Nunes, em Espinho, iniciando neste estabelecimento a frequência do secundário, sendo que a partir de 1937 ingressa no Colégio São Luís, onde concluiu os estudos do ensino secundário, e aqui conheceu muitos colegas que mais tarde reencontraria na Associação Académica de Espinho, como responsáveis desta coletividade. Na sua juventude, o percurso escolar é partilhado com as obrigações de filho mais velho, com as inerências que lhe cabiam, ajudando a família na padaria, cabendo-lhe nomeadamente a tarefa de, logo cedo pelas 3 horas da manhã, meter ao forno a primeira fornada de broa, produto ex-libris do estabelecimento de seu pai, especializado neste tipo de pão de milho e noutras variedades, nomeadamente bolos de especiarias. É também na sua meninice que descobre duas das suas grandes paixões, o cinema e a banda desenhada, e em ambos os casos por influência familiar. Das suas memórias faz parte a recordação, ainda que indireta, de ser levado ao colo por sua mãe Maria, ela própria com grande gosto pelo cinematógrafo, a ver as fitas que rodavam pelos ecrãs desta vila à beira-mar espraiada. Já as histórias aos quadradinhos chegavam-lhe como presente semanal de seu pai, que lhe oferecia primeiro a revista Senhor Doutor e posteriormente a revista Mosquito, publicação da qual se tornou ávido colecionador, ainda hoje continuando a completar ou aperfeiçoar o seu espólio. António Gaio cresceu assim, numa família lutadora, mas que, não obstante as dificuldades do ganha-pão cotidiano, nunca descurou a importância da formação pessoal, da literacia dos seus filhos, incutindo-lhes, inclusive, a motivação para a valorização do espírito pelo conhecimento e artes, por exemplo, através do fomento da leitura e atividades culturais diversas. Por altura dos seus 22 anos, em 1947, inicia uma viagem que lhe marcaria o resto do seu percurso pessoal. Descobre a Associação Académica de Espinho, onde funda a secção de campismo juntamente com Mário Neves e inicia a sua colaboração no boletim informativo e cultural desta coletividade, o jornal Rumo. Integra a direção da Seção Académica de Espinho em 1948, como tesoureiro, continuando nos corpos sociais ininterruptamente até 1977, tendo assumido diversos cargos neste período. A sua participação na vida academista permitiu-lhe consolidar a amizade com algumas figuras locais que se vieram a distinguir no meio cívico e associativo local. Jerónimo Reis, Joaquim Moreira da Costa, Amadeu Moraes, Mário Neves, Higino Pires, Amparo Santiago, Joaquim Pinheiro de Moraes, Alberto Barbosa Brandão, Abel de Oliveira, Manuel Alberto de Sousa Ferreira Batista, entre outros. Foi igualmente diretor do Rumo, entre 1950 e 53, ano do final da sua publicação. Por esta altura, começa a trabalhar como bancário, profissão que exerceu durante 35 anos. De salientar que a sua passagem pelo Rumo é marcante a nível pessoal. Não só é aqui que cimenta amizades que durariam uma vida, como também é aqui que fomenta o gosto pela edição e paginação de jornais, vocação que depois se virá a demonstrar determinante para a sua colaboração com outros jornais da terra. Mas, sobretudo, foi, diz o próprio, por causa do Rumo, que desenvolveu o namoro com a sua futura mulher, Maria Fernanda Pinheiro de Moraes, filha do poeta Carlos de Moraes, e irmã de Joaquim Pinheiro de Moraes, ambos colaboradores regulares do Rumo, e cuja casa António Gaio ia buscar os manuscritos para publicação no jornal. A sua colaboração em publicações continua no jornal A Vigorosa, a partir de 1953, uma publicação propriedade da fábrica com o mesmo nome, com conteúdo relacionado com a atividade empresarial desta unidade fabril espinhense, mas sempre se evidenciando a queda de António Gaio para as temáticas culturais e humanistas. Nesta senda, e dando um salto para 1958, nesse ano foi responsável pela edição de vários números de um jornal alusivo à criação da empresa proprietária do Nosso Café e às atividades que este estabelecimento de restauração e bebidas desenvolvia.
Em 1954, ano do nascimento do seu primeiro filho, inicia a atividade na secção cultural da Associação Académica de Espinho, sendo no seu seio fundador, juntamente com outros ativistas da associação, do Cineclube de Espinho. Este núcleo de difusão da sétima arte demonstrou-se um oásis cultural e cívico nesta cidade, em pleno Estado Novo. Exibindo uma invejável coleção de obras de várias índole temáticas, a atividade do Cineclube seria interrompida em 1959 por intervenção policial, em sequência da qual são depostos os corpos gerentes da associação. Na década de 50, António Gaio alargou o seu associativismo desportivo a outro clube da terra, tendo iniciado em 1957 um mandato como membro da direção do Sporting Clube de Espinho. Também aqui criará um boletim informativo e organizará várias sessões de cinema na sede do clube, consolidando um padrão de ação cultural nestas duas vertentes que se estenderá ao longo do seu percurso. Ainda hoje é sócio do clube, agora com o número 7, tendo recentemente recebido o emblema de ouro do Sporting Clube de Espinho pelos seus mais de 50 anos de associado. Em 1962, por convite do Dr. Amadeu Moraes, diretor de Defesa de Espinho, começa a escrever para este jornal, que possuía forte implementação e difusão local, já então com grande longevidade. É aqui na Defesa, no início da década seguinte, em 1971, em Primavera Marcelista, que por sua mão um grupo de jovens espinhenses começa a escrever para este periódico local, sob sua direta coordenação, num movimento que representou uma renovação nos conteúdos do jornal. Na sequência da Revolução dos Cravos, em 1974, Gaio foi autarca, fazendo parte da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Espinho até 1976, sob a presidência de Artur Barto. As sementes que António Gaio lançou na secção cultural da Académica de Espinho e na sua passagem pela Defesa haviam de florescer nos primeiros anos de democracia após o 25 de abril de 74. Nestes novos tempos de liberdade e grande intervenção cívica e cultural, o humanismo fomentado e proporcionado por António Gaio naquelas duas iniciativas foi o ninho de onde nasceu a vontade de uma jovem geração de agentes culturais espinhenses. Depois de uma saída forçada, por opção da sua administração da Associação Académica de Espinho, refira-se, com um isolado voto contra de António Gaio, os elementos do grupo teatro e outros elementos da secção cultural, que já tinham grande participação ativa com espetáculos por todo o país, viriam a juntar-se àquela outra malta que António Gaio levara para a Defesa e outros cidadãos espinhenses, fundando e encontrando uma casa na nascente Cooperativa de Ação Cultural. Corria o ano de 1976. António Gaio pertenceu ao corpo de fundadores da cooperativa e, nos anos seguintes, integrou as sucessivas direções, assumindo vários cargos nos seus órgãos sociais, nomeadamente como presidente da direção, ajudando também na criação do jornal Maré Viva, do qual foi por mais do que uma vez diretor e diretor interino, e do Cineclube Nascente. Na cooperativa Nascente foi também fundamental o esforço e empenho com que sempre ajudou o TPE Teatro Popular de Espinho a encontrar um poiso, de galho em galho até aterrar no armazém da Rua 16, onde hoje lhe serve de casa e auditório a este grupo já nascido na secção cultural da Académica e que mantém atividade contínua e intensa desde então. Nas primeiras eleições para o poder local em 1977, António Gaio é eleito vereador da Câmara Municipal de Espinho. 3 anos depois, em 1980, é eleito como vogal da Assembleia Municipal. Nesse mesmo ano, é convidado pela direção da Cooperativa Nascente para assumir a coordenação da equipa responsável pela organização do Cinanima, festival fundado em 1976, tendo desde então a sua participação associativa se focado essencialmente neste certame, do qual ainda hoje é diretor. No âmbito desta sua atividade, publicou em 2000 o livro Uma História do Cinema Português de Animação, Contributos. A cidade e as suas gentes já o homenagearam diversas vezes, por exemplo em 97 e 2005, tendo inclusive sido agraciado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Comenda da Ordem de Mérito, em 1997. E um ano antes, havia-lhe sido entregue pela Câmara Municipal de Espinho a Medalha de Honra da cidade de Espinho. Em 2005, foi alvo de uma homenagem na Casa da Animação, Porto, numa cerimónia presidida pela Ministra da Cultura de então, Isabel Pires de Lima, em virtude da sua dedicação ao cinema. Figura carismática, de jeito próprio,
vezes de poucas palavras, outras demonstrando a sua grande eloquência e desvendando a essência humanista e espírito crítico. A sua personalidade forte e nem sempre consensual foi deixando marcas por onde foi passando. E o resultado está à vista. E as muitas das manifestações culturais e associativas que dão hoje vida à cidade foram promovidas, apoiadas ou influenciadas pelo seu contributo. A cidade de Espinho é conhecida pela forte veia associativa e a grande participação cívica das suas gentes. António Ferreira Gaio, mais do que um exemplo vivo, é um símbolo dessa forma tão característica de ser espinhense.